Vocês estão entendendo? O médico está preso, acusado de abuso sexual, de estupro, prisão decretada pela justiça, a pedido do delegado. As mulheres foram na porta da cadeia cantar parabéns para ele sábado, dia do aniversário. No mesmo dia, elas divulgaram um abaixo-assinado lá em Turmalina. As mulheres estão recolhendo assinaturas, já são dezenas de assinaturas, pedindo a soltura do médico, e elas estão anexando nas assinaturas declarações do tipo: fui bem atendida, ele é ótimo ginecologista, ele é um amor, ele é um médico maravilhoso. Está tudo anexado com exclusividade. E teve uma passeata que parou o centro da cidade. Mulheres com cartazes, os homens, maridos das mulheres que são pacientes deles. Essa passeata parou Turmalina. Pessoal todo lá que acompanha o TV Verdade, um abraço para a cidade de Turmalina. A cidade, Dr. Plínio é o nome dele. A cidade diz que o médico é inocente e que não entende o porquê que ele está preso. Eu quero deixar claro para vocês que nós noticiamos aqui. Ele está preso porque o delegado investigou, juntou provas, levou para a juíza mandou prender. Quem que está certo agora? O delegado que investigou o caso? Ou as mulheres de Turmalina que estão nas ruas pedindo que ele seja solto? Esse é o nosso tema de debate, quero a sua opinião e dou boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A maior psicóloga da TV brasileira, doutora Érica Machado, boa tarde. Boa tarde. E também o cidadão Éder, o maior, né? Tudo bem, cidadão? Boa tarde, Carline. Representante da raça humana. Éder e doutora Érica, que estiveram no programa da semana passada, quando foi noticiada a prisão do médico. Hoje, eu quero deixar claro para vocês, nós convidamos para participar desse programa o advogado do médico ginecologista. Nós convidamos. Ele declinou porque hoje ele não pode participar. Oportunamente ele estará conosco. Nós fizemos contato com a família do médico também atesta que ele é inocente e que as acusações são infundadas. Para equilibrar, para vocês não falarem que nós estamos aqui para criticar, porque aqui a gente não critica ninguém. Ele pode meter o pau de vez em quando, mas criticar, ninguém critica. Que ninguém critica. Eu convidei um dos advogados mais respeitados do Brasil, ponderado, que é seguidor e defensor das leis, que é o doutor Ricardo Tavares. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlino. Boa tarde, amigos. Minha primeira pergunta é para o senhor, doutor Ricardo. O senhor tem imagem do médico, o senhor tem imagem da porta da cadeia, o senhor tem imagem do delegado que reuniu provas e já reuniu 4 mulheres que se dizem abusadas por ele. Tem imagem aí do doutor Felipe Pontalmeira Rosa, que é o delegado. A juíza mandou prender, ele prendeu, agora o povo está nas ruas, a mulherada está nas ruas, é para soltar, porque ele é inocente. Doutor Ricardo, ele é culpado ou inocente? Ô Carlinhos, eu não acredito que uma juíza em sã consciência vá decretar a prisão de uma pessoa sem que tenha fundamentos para isso. Agora, é necessário saber o seguinte, essa prisão que ela decretou é temporária ou é uma prisão preventiva? É secreta, porque agora está tudo sob sigilo. Eu acho que ela já está iniciando muito bem, porque um processo desse que envolve um médico de uma região, de uma cidade, ele tem que correr em segredo de justiça. E agora, nós vamos respeitar aqui, e tal qual a semana passada, não diremos aqui o nome de nenhuma das vítimas, viu, doutor Ricardo? Claro, claro. E então, se essa prisão ela for temporária, isso quer dizer que as coisas ainda continuam em investigação, né? Deve ter algum depoimento, alguma coisa assim. Eu sempre fui muito ponderado a respeito de liberdade humana, né? Nesse caso aí, eu respeito a ordem da juíza, mas estou achando muito estranho as passeatas que estão sendo feitas, o parabéns na porta lá da delegacia, os maridos acompanhando essas senhoras. Tem alguma coisa muito complicada nisso, Carlinhos, mas eu volto a afirmar, a juíza, para decretar uma prisão, ela tem que ter um pedido bem fundamentado, como ela, para decretar esta prisão, ela tem que também fundamentar muito bem. Mas, deixa eu só complementar mais uma coisa. Na hora que começou o nosso programa, passaram aí o programa passado, e eu vi que o subcidadão já acabou com o moço.
deu paulada, e código paunal pra lá, código paunal pra cá, mas eu acho que isso aí é um julgamento muito precipitado. E só da pessoa já estar nesta situação, tem-se que tomar muito cuidado, porque pode ser que no futuro, com as investigações todas, esta prisão seja revogada e este senhor, no final do processo, seja absolvido. Volto a dizer também que, enquanto não houver uma sentença transitada em julgado, o que se tem é uma presunção de inocência. Falou o doutor Ricardo Tavares pelo ano inteiro, achei que ele não ia parar, mas ele parou de falar, porque eu queria contar para ele que na semana passada o advogado do médico entrou com pedido de relaxamento da prisão. Foi negado. O pedido de relaxamento foi negado. Eu quero ouvir, antes de ouvir a doutora Érica, quero ouvir o cidadão Érico, que foi citado como sub-raça agora pelo doutor Ricardo, que chamou o senhor de sub-raça, não foi isso? Pois é. Chamou o senhor de sub-raça. Mas, doutor Éder, quem está certo, doutor Éder, agora? O advogado, o povo, como é que é isso? Eu acho que sub-raça vem daqueles que atacam a raça humana. E todos aqueles que defendem os que atacam a raça humana também pertencem à sub-raça humana. Eles estão um patamar bem mais abaixo. Mas eu quero dizer o seguinte, independentemente, tá, de se provar aí, igual foi provado, que as pessoas estão lá na rua fazendo passeata, cantando parabéns, etc e tal, o médico não permitia a presença de acompanhantes, o médico não permitia a presença da enfermeira, o médico descumpriu a postura médica. O médico está sendo acusado por 4 pessoas e essas 4 pessoas relataram o mesmo tipo de atendimento totalmente contrário à ética e aos procedimentos médicos. Então, passou na mão de um delegado, de uma juíza e de desembargadores. Não relaxaram. Se não relaxaram, eu estou muito mais pelos técnicos da lei que mesmo fajuta mantém o homem na cadeia. Agora, quem defende bandido, bandido é. E o doutor Ricardo está aqui novamente para passar a mão na cabeça de bandido, o que eu refuto por completo. Obrigado, cidadão. Doutora Érica, nossa equipe esteve lá. É bom quando a gente vai para Turmalina, com o Toledo, com o Viação Cipó, mostrar as coisas bonitas de Turmalina. Cidade bonita, aquele programa maravilhoso. Um abraço para o Toledo, que é esse campeão de audiência. Um abraço para o Ribas também, que vive em Cannes, lá na França, né? Vive na Argentina, de vez em quando passa em Belo Horizonte e ajuda no Viação Cipó. Mas, infelizmente, Turmalina agora está no foco com isso, com esse caso. Eu quero que a senhora assista comigo alguns depoimentos de mulheres e depois vou mostrar os maridos também, cidadão. Porque agora tem maridos de clientes dizendo que entravam no consultório. Entendi. Vamos ouvir as clientes do médico que estão pedindo a soltura dele. Vamos ouvir. É uma pessoa muito humana, ele é íntegro. Em todas as partes que você pensar, ele respeita a paciente dele. Eu fui muito respeitada dentro do consultório dele. Ele até hoje ele não foi ouvido. Para ter a versão dele, você tem que ter uma versão do que estão te incriminando. E até hoje nada. Não existe, não é justo o que ele está passando. O que você espera? Justiça. É totalmente respeitoso, sempre à disposição, não tinha hora nem dia, você podia ligar para ele que estava disponível. Seus atendimentos em momento algum, ele fez, né, agiu de maneira incorreta, sempre respeitoso, muito educado, até por sinal, até demais. Ele, na verdade, nem trancar a porta do consultório, ele não trancava, então estava acesso livre. Se você estava lá dentro, precisava sair, você saía e entrava de novo. Ele nunca, de forma nenhuma, ele não exerce a profissão dele por dinheiro, nem por status, mas sim porque ele é uma pessoa humana e faz por amor. E então, assim, fora eu, muitas outras mulheres foram atendidas, ele nunca cobrou um centavo por isso. Eu fiquei muito triste, né, porque ele é um excelente médico. Não esperava isso dele?
E assim, a gente fica mais triste ainda pelo jeito que a notícia se expandiu, né? Muita gente viu que muita coisa o pessoal não preocupou em saber a realidade dos fatos, saiu falando barbaridades a respeito disso, coisa que nós que conhecemos sabemos que não é verdade. Doutora Érica, as mulheres de Turmalina falaram. E agora? Ai, Carlinhos, pois é, no programa passado, quando o delegado falava do atendimento dele, né, que as mulheres se sentiam ofendidas porque ele perguntava sobre a vida sexual delas, o que elas gostavam e tal, e eu ainda falei que até aí eu não via nada de errado, né, que às vezes a única pessoa a quem algumas mulheres têm a quem recorrer, conversar, é com o médico ginecologista delas. Depois o delegado afirma que as mulheres falaram que ele ficava nu, chegou até a introduzir o pênis, não é isso que a gente ouviu? Falou tudo aqui, nós podemos reexibir tudo que o delegado falou. O delegado mentiria? Eu também concordo com o Éder, assim, eu prefiro acreditar que a justiça, por mais precária que seja, está falando a verdade, né? Uma pessoa não vai fazer a mesma coisa com todos, né? Eu acredito na justiça. Eu quero ouvir o delegado. Acreditar. Teve um trecho da entrevista do delegado que nós não exibimos ainda, porque ele foi questionado o seguinte: e então, doutor, foi briga política? O senhor decidiu perseguir esse homem? Porque é uma coisa que a gente pode pensar, né? Isso existe, né? Eu acredito na justiça brasileira, nosso país é perfeito, eu sou muito feliz de morar aqui no Brasil, então eu acredito muito na justiça. Eu quero ouvir o delegado falando essa história de que não foi briga política ou foi briga política. Fala o doutor Felipe Pontal, que é o delegado que investigou e prendeu o médico. Hoje, né, nós começamos a divulgar, baseado nesses comentários, que aquela conduta, porque é lógico que as pessoas também, as vítimas, com certeza, disseminaram perante os parentes, familiares, até com a forma de se confortar com a prisão dele, né? Porque é uma cidade pequena, as pessoas acabam deturpando, né? Achando que pode ser alguma denúncia de ordem política, e não é, senão não teria acontecido em outra cidade, né? Sem vínculo político nenhum nessa situação que nós estamos investigando. Então fica aquela situação, nossa, nós vamos ficar sem médico especialista, isso é uma minoria que aconteceu, ou se não aconteceu, enfim. Polícia Civil, isso não é de interesse da Polícia Civil, o que está envolvido politicamente por trás, né? O que eu posso dizer, eu sou delegado de polícia, sou titular dessa delegacia há 7 anos e nunca me envolvi com situação política para beneficiar A, B ou C. Se trata de uma investigação onde existe uma vítima, que é muito sério, e eu admiro a coragem dessas mulheres que procuraram a delegacia para poder fazer essa manifestação, essa declaração. Pois é, o delegado falou tudo. Agora, vocês acham que o delegado ia arriscar a carreira dele, o bom nome dele, o emprego dele, para ir atacar? O delegado fez o procedimento corretíssimo. Volto a dizer, da forma que falei aqui no outro programa. O delegado pegou, ouviu as testemunhas separadamente e compilou, peneirou ali tudo aquilo que foi dito e colocou aquilo tudo no papel. Agora, é evidente, já tem advogado, e advogado sempre presta para isso. É aquele advogado que o médico já tinha na mão mesmo, né? Parece que já sabia que ia acontecer alguma coisa, já tinha um criminalista à disposição dele. E todos os advogados, né? Os advogados aí, eles ficam o quê? Procurando o quê? Alguém na porta da delegacia, alguém que esteja aflito para meter um habeas corpus lá e dando-se o povo. O senhor está dizendo, né, que o doutor Ricardo Tavares é advogado de porta de cadeia? Eu estou dizendo que advogado ama tirar vagabundo da cadeia, e agora não é exceção. Tanto é que o doutor Ricardo aí me ataca e eu nem sou parte no processo, eu não estuprei mulher, eu não tive procedimento errado, eu não participei daquilo lá, e eu é que sou subraça. Não é quem fez tudo errado de acordo com a ordem médica, não. Eu é que tenho que pagar o pato. Ô, cidadão, primeira coisa, os advogados estão trabalhando. Primeira coisa. Traficante fala a mesma coisa. Os advogados, para poder exercer o munus, frequentaram uma escola durante 5 anos. Segundo item. Terceiro item, é dever, é juramento do advogado defender as pessoas. Então, se o médico tem ou não um advogado, é um direito dele. E se o advogado que o acompanha está trabalhando, no caso, é outra faculdade dele. Voltando especificamente no caso, ninguém aqui disse que o delegado agiu errado.
Eu apenas disse que nós temos que ser ponderados. Como disse também que eu não acreditava que uma juíza fosse decretar uma prisão preventiva sem ter elementos necessários. Mas, como envolve um profissional numa cidade pequena, no meu modo de agir e de pensar, esse segredo de justiça já devia ter sido declarado antes, para não expor a imagem do profissional. Doutora Érica Machado, houve os maridos. Tinha muitos maridos também na passeata lá, gravada com exclusividade pela TV Alterosa. Deixa eu ouvir os maridos para a doutora Érica comentar. Acompanhava, tranquilo. Você entende? Não tinha nada disso, não. Tranquilo. Nunca teve nenhuma restrição? Você como que acompanhou, como que recebeu essa notícia também? Ué, eu achei estranho, você entende? Porque, né? É tanto que dá para perceber que como a população está revoltada, você entende? Trabalhava, vinha mais cedo, entrava em todas as consultas. Quando era de manhã, eu vinha, entrava na parte da manhã na consulta, à tarde eu ia trabalhar. Eu tive em todas as consultas da minha mulher, tem 1 ano e meio que lá passo com ela, nunca fui barrado de entrar, certo? E ele sempre nos tratou com um profissionalismo maior do mundo. Doutora. Carline, quando a gente vê a população... Eu conheço uma pessoa, um médico que já foi acusado porque ele tinha uma conversa com as clientes, um médico ginecologista que tinha uma conversa com as clientes de uma forma, para algumas pessoas, ofensivas. A pessoa denunciou o médico, acabou a carreira dele. E ele nunca tinha feito nada. Né? A minha preocupação é essa, assim, porque normalmente a gente vê uma mobilização de pessoas... Aliás, esse negócio de mobilização de passo não está valendo nada, né? Mas, enfim, as pessoas vão para a rua, muita gente defendendo ele, os maridos já até contradizendo aquilo que o delegado falou. Eu só queria lembrar, antes do doutor falar aqui, do doutor cidadão Éder também, lembrar um caso da minha época, que depois, agora nas escolas de jornalismo, estuda-se esse caso. Eu vivi esse caso, que foi a escola base lá em São Paulo. Uma escola onde pais acusaram que estava sendo cometido um tipo de abuso dentro da escola com as crianças. O delegado fez o quê? Chamou a imprensa e escrachou os donos da escola. O delegado foi, prendeu, chamou a imprensa e escrachou. Um fato. Ficou comprovado depois que não tinha nada a ver, que a denúncia dos pais era infundada. Este caso... Eu chamo a atenção de todos, eu não dou razão para ninguém aqui. Eu respeito a justiça do país perfeito que a gente vive, que é o nosso querido Brasil. Este caso, o delegado investigou por 2 meses, ele explicou isso a semana passada nos mínimos detalhes, e ele encontrou uma mulher e depois outras 3 mulheres que falavam exatamente a mesma coisa, 4 mulheres essas que não se conheciam. E isso chamou a atenção dele, ele levou à justiça, a justiça mandou prender. Então, só para deixar claro isso para vocês. Mas eu queria antes também ouvir o delegado num trecho que não foi exibido, onde ele falava exatamente disso. Porque o médico, como todos os médicos, principalmente médicos no interior, médico, gerente de banco e padre no interior, está acima de qualquer suspeita. Está entendendo? Vamos ver o que o delegado fala. Mas a maioria das vezes, né, se você for fazer os estudos criminológicos, essas pessoas, elas convivem normalmente. São essas pessoas que você, às vezes, não... a gente sabe aí de casos parecidos, eram pessoas super respeitadas na área. Então, são, às vezes, dessas pessoas que a gente tem que suspeitar. Né? Então, se eu disser para você aqui, para o ouvinte aí, para o telespectador, que, nossa, eu tinha certeza. Não, eu diria que não. Carline, eu vou pegar um gancho na fala da doutora Érica e na sua fala também, no caso desse, era um casal de japoneses. Pega o gancho, mas anda, pelo amor de Deus. Então, só pegou 3 ganchos e não falou nada. Veja bem, eu tive a experiência de 2 casos parecidos com esse, que no final os médicos foram absolvidos, Érica. A vida dessas pessoas acabou. Então, o que eu acho, não sei se esse médico foi ouvido. Eu não sei se ele foi ouvido, se ele teve como se explicar. Então, por se tratar de uma cidade pequena... Ouvido como?
na polícia. Porque tem até imagem, nós mostramos com exclusividade semana passada, dele dentro da delegacia, conversando com os investigadores e com o delegado. E ele até pergunta, vai ter acariação, doutor? Eu quero que tenha acariação, tudo. Porque uma coisa que a gente ele conversou lá. Na semana passada, eu e o doutor Jairo, que a gente falava de uma cidade sem preconceito nenhum, mas lá de pessoas mais simples que podiam ficar intimidadas e não querer denunciar. Aí já que 4 vão, a gente esperava que outras tomassem a coragem e fossem também denunciar. E parece que isso não aconteceu, né, Carlinhos? Até agora. A questão é sigilo também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na semana passada, o delegado gravou e disse que as outras mulheres que sofreram a mesma coisa que procurassem. Só que a partir daí, a juíza decretou um sigilo nesse processo. Então, jornalistas, quem não faz parte do processo não tem mais acesso. Então, só o advogado dele que tem acesso, a própria juíza. Então, nós, humildes mortais, não temos acesso. Então, não dá para eu falar para vocês, teve mais. Não teve mais. Tem muita gente, lembrando também o caso do dentista lá de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, que ficou 7 meses na prisão, acusado de estupro e era inocente o cidadão. Pois é, Carline, mas aí é aquele negócio. Por que a enfermeira não acompanhava, então, as consultas? Ô, cidadão, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa, mulher. Eu nunca fui em ginecologista que tivesse que alguém entrar comigo. Mas não estava a pessoa lá na porta? Que pessoa? Nunca fui. Uma enfermeira, um auxiliar dele lá? Não tinha ninguém lá, não. Pelo que passaram aí, não tinha ninguém, não. Se isso é regra... Eu fiquei 5 anos ao lado de um médico que me ensinou muita coisa na vida. Ele era ginecologista. Você era atendente de ginecologista? Não. Eu fazia pesquisa na área. E aí, o que acontecia? Pesquisa na área. Todas as vezes que... Qual área você pesquisava? Eu fiz um trabalho que está lá na UFMG, que fala sobre o relacionamento da mulher em função dos hormônios. Então, eu precisava do auxílio do ginecologista. Foi isso até que me levou para o IML. Né? Então, todas as vezes que esse médico fazia um atendimento, a auxiliar dele estava do lado. Não, eu já sei de médicos amigos que às vezes é cirurgião plástico que coloca uma mulher do lado para se proteger de coisa. Mas que é obrigatório entrar, não tinha ninguém. E as pacientes que iam acompanhadas, os acompanhantes adentravam lá na sala. Então quer dizer que esse médico, durante o atendimento, se ele precisar de alguma coisa, ele mete a mão no objeto contaminado e volta a atender. É aquilo assim? Cidadão, nós não estamos numa capital, cidadão. Meu amigo... Às vezes, vou falar mais, às vezes, o procedimento que ele usa... para aquela pessoa pode ter sido um procedimento abusivo. Para tudo, cadê a entrevista do delegado? O delegado falou aqui no programa que ele atendia a mulherada sozinha. O delegado falou que atendia, que a mulherada ficava sozinha no consultório. Deixa eu relembrar o delegado aqui. Então, ela foi chegando nesse ponto, ela começou a perceber que estava nessas posições, acariciando outras partes íntimas, ou seja, dos seios, porque não há necessidade de você, nesse momento, fazer isso. E eu percebi, falei, bom, eu já posso, com essas informações, presumir qual é o tipo da conduta. Isso é feito sem a presença do assistente. Eu acho que o ouvinte, o telespectador, ele sabe que a maioria dos médicos nessa área fazem questão de ter uma acompanhante, até por algum problema que venha acontecer, e eu acho que questão do respeito também, para dar mais profissionalismo nesse tipo de atendimento. Mas não atendia. Tá tendo uma contradição, porque os maridos falam que entram. O delegado fala que ele atende sozinho, então eu não estou conseguindo entender. Até o Igor Seixas, que é um excelente comediante, está sempre nos acompanhando aqui. Cidadão, ele falou o seguinte, não adianta atender 5 mil bem, se a meia dúzia ali... Cidadão, então, o pessoal de Turmalina, doutor, não é menor do que daqui de Belo Horizonte e pode ser submetido à infecção, não. Então precisa da enfermeira acompanhante ali do lado, sim. Não vem com essa, não. Mas respeita o povo de Turmalina. Adentravam na sala. Adentravam o quê? O que eu chamo a atenção é que para um caso desse é necessário muita cautela. E você acha que o delegado é algum moleque? Porque agora inverteu a coisa? Se esse homem for absolvido...
Você já imaginou como é que vai ficar a vida profissional desse Absolvido homem? como? A vida dele? E essas 5 pessoas A que família foram lá? dele, vou mais, a família, se ele tiver uma esposa, filhos, pais, gente, Ô, meu a amigo, coisa é muito séria. o ditado é antigo, muito mas sempre séria. atual. Quem não Doutora tem Érica competência, citou um não se exemplo estabeleça. aqui. Carlinhos citou um exemplo e eu citei. Essas pessoas foram acusadas, foram processadas, absolvidas e a vida deles foi a zero. A zero. Então, tem que se ter muita cautela, sim. Tem mesmo, inclusive muito por cuidado, parte do médico. sim. Não, agora Inclusive por parte do médico. Muita cautela. Às vezes parte tem do algum médico. médico que está assistindo aí, que pode nos esclarecer, mas eu volto a falar, e tem outras mulheres comentando aqui no Twitter, não é obrigatório ter alguém... Agora, doutora Érica, não. doutora Nunca ouvi Érica, falar me diz isso. uma coisa, eu tô muito intrigado com este caso. Eu não sou policial, eu não sou juiz, mas eu respeito a justiça do nosso Brasil, nosso perfeito Brasil, respeito as autoridades policiais, as instituições, eu respeito. E é graças a elas que nós vivemos numa democracia. Graças a Deus. Porque a molecada que chegou agora não sabe de nada. Quero dizer para vocês o seguinte, o delegado é firme quando ele se diz dos fatos que levaram ele a concluir a prisão. Ele explicou aqui semana passada que a prisão foi tranquila, ele chegou a falar que tinha outras vítimas, falou aqui no programa da semana passada. Né? As manifestações estão aí, o nosso diretor está colocando para você. A cidade fez uma manifestação lá. Agora, eu não estou acusando ninguém. Manifestação da Copa das Confederações para cá, eu vi 2.000, doutora Érica. Para fazer manifestação também é a coisa mais fácil do mundo. Com todo respeito aos manifestantes que moram no meu coração. Tá? Mas temos que acreditar na polícia e na justiça. Carlinhos, Né? essas manifestações, tem que ser provado. com todo respeito... não vale o depoimento das Não mulheres que o muda nada. delegado colheu, não vale? Não muda nada Não. em relação O depoimento às manifestações que estão aí. Não vale nada. Não mudam nada em relação às provas que foram colhidas. Tá certo? Não mudam nada. Porque a justiça não está destrita à manifestação. Agora, o testemunho da pessoa é uma prova, doutor Ricardo, tem que O testemunho da pessoa é uma grande prova para os crimes deste caso. Porque geralmente acontece entre duas pessoas, só com duas pessoas. Acho que vocês estão falando de pessoa né? diferente. Né? Ela está falando ali do caso da manifestação. Não. O que eu estou dizendo, acusou. cidadão, que essas manifestações são louváveis, mas para a justiça, para o processo, não mudam nada. Porque a juíza está destrita em toda a prova que está dentro do processo, né? Então, se vai manifestar, falar que é bom, eu vi muita manifestação de pessoas aí que diziam que eram as melhores pessoas do mundo e cada um tomou uma cadeia danada, né? Mas, volto a dizer, precisa-se de cautela nos crimes como estes. Muita cautela. É sigilo, sim, desde o início, com a polícia, com a justiça. Só as partes interessadas é que podem ter Pode direito a existir isso. sigilo entre 5 pessoas? Se as mulheres foram lá reclamar e cada um contou o caso delas separadamente, as mulheres não se conhecem, contaram que houve o tipo de abuso, cada um de um jeito. Ora essa! Cidadão, temos que olhar esse lado cautela, também. Eu tenho muita cautela sim, inclusive para as vítimas. Nós temos eu tenho mais cautela com experiências. vítima agora. Nós temos experiências de vítimas que Temos. contaram casos que no final não deram em nada. Apurou-se que era um mal entendido, apurou-se que tinha outras coisas por trás. Então, o que eu brigo é justamente com a cautela. Porque é acabar com a vida de um homem, da família, dos filhos da esposa. Isso é muito sério. Porque depois que passar, se ele for absolvido, ele já está condenado. Cadê o delegado falando que ele ficava pelado aí? Semana passada tinha o trecho aqui do delegado falando isso, deixa eu ver. Baseado nisso, nós fizemos toda a investigação e descobrimos mais 2 vítimas. Essas 2 vítimas, novamente, relatou da mesma forma. E fique bem claro, 2 vítimas que não têm vínculo nenhum com essa primeira. Teve a ousadia de chegar ao ponto de retirar o órgão genital, tentando até introduzir, né, colocando uma camisinha, né, um preservativo para introduzir na vítima. A vítima, naquele momento, em camisola, às vezes,
percebeu que ele falou, não, doutor, eu não vim aqui para isso não, nossa, eu não quero envolvimento com você, ou seja, então sempre dessa forma insistente. Então, ou seja, eu baseado nessas quatro declarações, 3 na minha cidade, outra cidade vizinha, eu juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, fizemos levantamento, representei pela prisão preventiva, pois ele pode estar fazendo outras vítimas, e eu admiro a coragem dessas mulheres que procuraram a delegacia para poder fazer essa manifestação, essa declaração. E vamos lá então, vamos ver a reportagem do nosso repórter que esteve lá acompanhando essa manifestação. Vamos para a gente continuar esse debate de maneira sadia, desenvolvida, alegre, como é o nosso Brasil. Vamos lá. O médico ginecologista está preso aqui na cadeia pública de Turmalina. Os advogados de defesa pediram o relaxamento da prisão, mas a juíza da cidade negou. Agora eles vão recorrer ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com pedido de habeas corpus. No último sábado foi aniversário do médico. Algumas mulheres se reuniram na porta da cadeia para cantar parabéns para o ginecologista. A prisão do médico foi realizada depois de 2 meses de investigação da Polícia Civil. As mulheres que procuraram a polícia para denunciar o ginecologista são de Capelinha e Turmalina, cidades do Vale do Jequitinhonha. Marco Plínio trabalhava neste posto de saúde de Turmalina há 2 anos. Ele é de Capelinha, onde mora a esposa e os 2 filhos. As mulheres se reuniram na praça, no centro da cidade. Elas contestam a decisão da justiça e pedem a liberação do ginecologista. Tá aí. É uma história extremamente delicada e nós vamos seguir nela. Antes eu quero só fazer um protesto aqui. Nosso programa não fala de política, porque a eleição já acabou, não vamos falar de política agora. Mas eu quero pedir o respeito de vocês. A democracia é o regime onde a gente tem que respeitar. Eu estou vendo ainda gente discutindo, a eleição foi domingo. Tem gente quebrando, tira essa música, pô. Tem gente quebrando o pau até hoje por causa da eleição. Eleição é a voz do povo, é o resultado das urnas. Tem que ser respeitado, o resultado é a lei, gente. Né? Eu sou de uma época onde a gente não podia escolher, não, tá entendendo? Então vamos com calma, tá? Agora, eu não posso admitir o que uma vereadora lá do estado do Rio Grande do Norte publicou no Facebook, aí, essa senhora. Não vou nem falar o nome dela. Ela é vereadora, subentende que seja uma pessoa esclarecida, politizada. Ela fez um mapinha e publicou no Facebook dizendo que o Brasil agora é assim, que a parte de cima chama Nova Cuba, a parte de baixo chama Brasil, e ela sugere que o estado de Minas Gerais seja implodido e aqui seja construído um lago. Vereadora, lamentável a sua publicação. Vereadora, é de políticos como a senhora que o Brasil não precisa. A senhora foi, no mínimo, infeliz. Para não falar que a senhora foi ridícula, ignorante, burra e outras coisas. Mas a senhora foi infeliz, tá? Em nome de todos os mineiros, o meu desejo profundo de que a senhora viva muito. Mas que a senhora viva muito. Viva muito, mas muito, centenas de anos, para ver que Minas não vai virar um lago, tá bom? Pode tirar um mapinha, eu só queria fazer esse registro, que eu acho isso inadmissível e mando aqui o meu abraço para o Rio Grande do Norte, esse estado maravilhoso, de praias maravilhosas, um estado de gente boa, tá bom, vereadora? A senhora foi mal nessa, vereadora, lamentável. Quem está bem, quem está feliz, é a Suzane von Richthofen. Vocês lembram da Suzane? Que é essa aí, que mandou matar o pai e a mãe e se envolveu com os maconheiros, lembra? Isso é verdade, viu? Não há indícios, né? Não, essa a boa notícia, ela casou, gente. A Suzane casou. Suzane von Richthofen, doutora Érica, está casada. Essa marcha no céu é negócio de casamento, né? Ela casou com uma coleguinha da cadeia, doutora Érica. Oi? Hã? O que foi? Nós não estamos falando de rock and roll. Isso aí é Raul Seixas, gente.
tira essa música. Não tô falando de outro. Tô falando que a Suzane... Não tô entendendo. Vocês estão dando risada, não sei porquê. Tô falando que a Suzane von Richthofen, doutora Érica, que namorava o assassino do pai dela, ou seja... Ela namorava esse menino, ela gostava de meninos. Ah, agora que eu entendi porque pôs a música. Agora, tira, mau gosto demais isso. Ela presa, né? Tem mais de 10 anos que ela está presa. Agora ela casou com uma sequestradora que até 6 meses atrás era esposa daquela Matsunaga que cortou o dono da pipoca Yoki lá. Olha! A Suzane está correndo o risco de virar picadinho. Não sei. A ex da Matsunaga, que é loirinha pequenininha, é a atual da Suzane, que também é loirinha e pequenininha. E como é que é? Na cadeia vira? Não sei, gente. Não, a senhora é psicóloga, pô. Não. O cidadão Éder gosta de X. Aí ele vai preso e começa a gostar de Y? Eu fico pensando na intenção das pessoas. Ela recebe algum benefício? Ela não quis nem sair da cadeia, ela tinha direito de semiaberto, ela quis ficar presa. Cela especial para ficar Recebe. Não. Vai para a cela das... Mas aí que eu falo que eu gosto do Brasil, que o Brasil é um país de leis. E a gente, eu gosto. Tem uma lei dentro da cadeia. Quem está casada vai para a cela com a esposa, que é uma cela melhor. Outro dia ela se dizia pastora, lá é assim. evangélica. São Paulo é diferente, então. Lei da cadeia. Você não fala nada disso. Lei da cadeia. Outro dia ela se dizia pastora. Eu também agora nunca vi isso. Da lei. Não acredito na falta de intenção dessa moça, não. Você Uma sabe pessoa que deve que ser é capaz isso, de fazer gente? o que ela fez, que não tem limite, que não tem censura, é capaz de qualquer coisa para ter um benefício próprio. Os dissimulados, né? E está ganhando 700 pau por mês, que ela trabalha lá na penitenciária, ganha 700 reais. E auxílio cárcere, aquela coisa toda, né? Mas é sempre assim mesmo. Agora, eu só queria saber o seguinte. Será que as vítimas dessas pessoas agora podem também mudar de opção, de orientação sexual? Será que essas pessoas têm tratamento especial? Ou elas viraram apenas um número nas prateleiras do fórum, apenas mais um processo que está ali enchendo de ácaro e vai ficando, e vai ficando, vai ficando? Cadê a igualdade de tratamento desse país? Cadê o país próspero e maravilhoso? Não mete o pau no meu Brasil. Não, mas eu tenho que meter o pau em muita coisa, sabe? Porque agora eu tenho até que repensar no que eu vou meter o pau também. Se vale a pena meter o pau, porque pau não está aí para ser metido em qualquer lugar, não. Tem que preocupar muito. Porque eu penso o seguinte, parece que está tudo muito bem. Né? Aqui está tudo muito bem. O nome da esposa da Suzane é Sandra Regina Gomes. Pode botar a imagem da Suzane, hein? Tem 27 anos, não, perdão, tem 27 anos não. Ela é condenada a 27 anos de xadrez por ter sequestrado uma empresária em São Paulo. Aí, essa Sandra era casada com a Matsunaga, que está presa pela morte e esquartejamento do marido, falecido Picado. Aí, o relacionamento delas terminou, né? Não sei porquê, né? Então, acho que a outra deve ter ficado com medo. As 3 eram colegas da fábrica de roupa, dentro da cadeia, onde a Suzane é a chefe. Ela já é a chefe, por bom comportamento, ela é a chefe da fábrica de roupa lá dentro da penitenciária. Fico feliz com essa notícia, sinal de que o nosso sistema penitenciário está indo muito bem. Aí o triângulo amoroso, meu Deus, deu um atrito lá. Raul Seixas entrou, deu um atrito no negócio. Aí, né, não teve progressão de regime, teve progressão de outra coisa, né? Igual esses filmes de fricção científica, né? Sei. Essas coisas, Aí... Um atrito e tanto, né? Não estou entendendo, eu não vou ler isso. Deve ter tido um atrito lá dentro. Eu não vou ler, eu não posso falar isso aqui no programa. Me entregaram um relatório aqui, mas eu não posso ler isso nesse horário. Não dá para ler. Aqui, olha só. Meu Deus, não dá. Aí, uma página, não dá, gente. Vocês acham que a gente pode falar tudo aqui? Não dá, a gente tem que ler aqui. Senão a gente vai pagar depois. Olha. Meu Deus. E ela fez isso que está aqui no relatório, diretor? Meu Deus do céu. Eu vou ler só a última frase aqui que dá para ler. Tá. E aí a senhora vai me explicar como é que é, porque agora eu fiquei na dúvida. Ela falou que quer ser mãe. Como é que faz, doutor? Inseminação artificial. Inseminação artificial?
Ah, não sei, ou às vezes ela... Como não sabe? Não, a Carline, estou falando assim. Mas tem na cadeia esse serviço de inseminação? Não, mas de... Fiquei na dúvida não agora. Existe, mas se ela menina tiver... pode receber visita íntima? Pode, mas... Não vai? Os moços não vão, não? Não vão, não. Não vão, não. Ai, só gente boa lá, Olha, Carlinhos. nessas minhas andanças, eu já vi na cadeia a pessoa, o preso, o condenado, mudar de vida, mudar de religião, mas mudar de sexo é a primeira vez. Não, doutor Ricardo. Ela não mudou de sexo, ela é Tem mulher. Tem gente que muda de dia e de noite, só não dá sabendo. Como é que é? Depende da hora, né? Deus me livre. Que dia é hoje? Né? Hoje é terça. Eu quero que vocês assistam hoje a Cristina Rocha, hoje e amanhã. Eu quero que vocês assistam. Vocês assistem todo dia. Porque a Cristina Rocha me ligou. Um beijo pra você, viu, Cristina? Casou a filha dela, foi lindo o casamento, foi sábado, lá em São Paulo. Ela falou, Carline, eu estou querendo convidar aquele pastor que era gay da Afonso Pena, travesti da Afonso, para o meu programa. Falei, pode, o pastor Fernando, um abraço, Fernando. Falei, Cristina, pode convidar. Então a Cristina convidou ele e amanhã o pastor Fernando vai estar, logo depois da TV Verdade, ele vai estar com a Cristina Rocha. Posso falar? Será, Cristina? Posso falar? Posso falar? Pode. Autorização da psicóloga. Posso falar? Doutor advogado, posso falar? Pode. Subraça, posso falar? Claro. Então eu vou falar para vocês. O doutor, o ex-travesti pastor é tanta, né? Estará amanhã na Cristina Rocha com a missionária Mirla, que é a esposa dele. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. E semana que vem eles vão estar aqui com a gente. Ah, tá. A missionária Mirla está grávida. A missionária Mirla está grávida. Então, cidadão, o senhor, quando eles estiveram aqui, o senhor duvidou. O senhor falou que não existia ex-gay. Não. O senhor falou, não existe ex-gay. Não existe. Né? Nós temos o Maraus aí, mas não. O senhor falou assim, ex-gay não existe. Não existe. E como é que a mulher dele, então, está grávida, cidadão? Ou ele nunca foi gay, ou ele é bi. Pronto. Fácil. Doutora Érica. Ah, gente, chegou um comentário aqui agora que eu vou ter que ler. O horário pode? O horário pode. É da Ivânia, um beijo, eu tive sábado, viu, Ivânia? Ela disse que o presídio de Tremembé está melhor do que o Tinder. Tá melhor que o Tinder? Tinder é aquele negócio no celular que você fica procurando homem, namorado, é? O presídio de Tremembé é igual ao Tinder, então. Você dá melhor. A mulherada no toda pátio aí. de sol, no pátio ali tá lotado de mulher. Tanta gente querendo, soltar né? o cidadão lá, né? No pátio. Então, doutor, o senhor acredita em ex-gay? Ô Carline, eu sempre achei que é uma opção sexual, então a pessoa pode ir, voltar. O senhor acha que é uma opção? Opção sexual. A pessoa escolhe ser gay? Eu, quando participei do programa, que o cidadão acha que não existia ex-gay, eu falei isso. Falei que realmente é uma opção sexual. Ele era um travesti. Não é orientação, não? Agora é opção de novo. O senhor está falando que a pessoa escolhe ser? Claro. Então eu, Carline, vou virar gay, viro. Acabou. O senhor acha que é assim? Eu acho que funciona dessa forma. Não vai nem pro café. Eu quero registrar aqui, antes de ir para o intervalo, eu quero registrar aqui o Igor Seixas. Doutora Érica é psicóloga, mas o Igor também é psicólogo, né? O Igor ele não é o pastor. Ele é evangélico, mas não é pastor. Ele é o humorista oficial do TV Verdade. Carline, triângulo amoroso de 2 assassinas com uma sequestradora, alguém vai morrer de amor. Alguém vai morrer de amor neste triângulo. O que eu acho assim, que algumas pessoas começam a falar que a gente está recriminando um sentimento. Não é recriminando, não. Ela faz o que ela quiser do corpo dela. O que eu acho engraçado é ter, e não acho correto, e acho que isso é lamentável num país como o nosso, mas espera tudo desse país, né, agora, é de ter cela especial. Para, né? Cela especial não tem. TV Verdade, nós ficamos aqui. Todo mundo aqui nesse pátio aqui comum. E nós vamos continuar aqui até voltar do intervalo, porque nós temos mais coisa para falar para vocês, tá bom? Até já. TV Verdade, só aqui mostramos o caso do médico que está preso, acusado de abuso sexual das pacientes. Ele, médico lá em Turmalina, e a cidade parou a manifestação das mulheres defendendo, pedindo que ele seja solto.
A manifestação agora é do doutor Ricardo. Ô Carline, nessas considerações finais, eu vou fazer minhas suas palavras e vou acrescer que essa vereadora foi de uma infelicidade tremenda ao falar mal dos mineiros. Respeite os mineiros. Cidadão? Eu quero agradecer aqui a participação, que maravilha que é a rede social, né? Da querida amiga a Ivânia Assis, que ela fala aqui. É recomendável que o médico realize exames de mama ou ginecológico na presença auxiliar na área de saúde ou familiar. E também que esses procedimentos de exame são em atenção ao disposto no artigo 46 do Código de Ética Médica. Então, só mandando um abracinho aqui, Carline, para o Reginaldo Ferreira de Brás, a Jaqueline de Almeida de Itamarandiba, a Natália de Souza de Ipatinga, a Ellen Coura e os funcionários públicos, né, desse grande Brasil. Doutora Érica. Eu espero que seja feita justiça. Se o médico for culpado, que ele pague, e se não, né, gente, que ele consiga recuperar a vida dele. Justiça, justiça sempre. Justiça seja feita e Suzane von Richthofen segue presa. A loirinha que matou os pais, classe média alta, né? Não quer sair da cadeia, falou que vai virar pastora e casou com a mulher que picou aqui, cara. Pelo amor de Deus, vou até encerrar o programa. Tchau, Cristina, vai você, vai, Cristina, pelo amor de Deus.